pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Não estranhem, ainda é o Podgel e aqui ainda é o Professor Tom. Tá? Abertura diferente, mas é o nosso bom e velho Podgel, 24º episódio. A gente hoje vai falar sobre desconcentração industrial no Brasil. Vamos lá? Então, seguindo uma tendência mundial, atualmente o Brasil vem passando por um processo de descentralização ou desconcentração industrial, chamado também por alguns autores de desindustrialização, que vem ocorrendo de forma intrarregional e também entre as regiões. Esse processo de desconcentração industrial no Brasil, ele corresponde ao atual momento pelo qual a economia e a produção do espaço no país vem passando, em que a localização concentrada das indústrias e dos investimentos vem gradativamente se revertendo. Com isso, embora ainda esteja latente a herança estrutural e financeira do Brasil nas áreas litorâneas, há uma relativa distribuição da atividade industrial em curso. Essa dinâmica ela começa a se alterar quando o poder público inicia uma série de ações com o objetivo de gerar uma expansão no espaço industrial do país, isso já a partir dos anos 60. Uma das medidas foi a criação da SUDAM, que é a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, em 1966, e da SUDENE, que é a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, em 1959. Dentro dessa lógica, a criação da Zona Franca de Manaus, em 1957, teve como objetivo estabelecer a cidade de Manaus como um entreposto destinado ao beneficiamento de produtos para o exterior, e também uma forma de atrair mão de obra para aquela cidade no meio da floresta amazônica. Em 67, a Zona Franca de Manaus ela foi subordinada diretamente ao Ministério do Interior, através da SUFRAMA. Ao longo dos anos 70, os incentivos fiscais atraíram para a Zona Franca de Manaus investimentos de empresas nacionais e estrangeiras anteriormente instaladas no sul do país, bem como investimentos também de novas empresas, principalmente da indústria eletrônica de consumo. Nos anos 80, a Política Nacional de Informática impediu que a produção de computadores e periféricos e de equipamentos de telecomunicações se deslocasse para Manaus, e a Zona Franca manteve apenas o segmento de consumo da indústria eletrônica. Na Constituição de 88, foi prorrogada a vigência dos incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus, até o ano de 2013. Mas com a abertura da economia, que começou com mais força a partir dos anos 90, esses incentivos acabam perdendo um bocado a sua eficácia. Ao mesmo tempo, os produtos fabricados na Zona Franca passam a enfrentar a concorrência de produtos importados no mercado doméstico brasileiro. E aí as empresas estabelecidas em Manaus promovem um forte ajuste com redução do emprego e aumento do conteúdo importado dos produtos finais. Uma outra ação foi a autorização do governo federal, que foi dada aos governadores estaduais, de promover incentivos fiscais para a presença de indústrias nos seus territórios. Com isso, teve início a chamada guerra fiscal entre os estados, em que as unidades federativas, por meio de isenções, impostos e outros benefícios, passam a competir pela manutenção de empresas em suas localidades e para a atração de multinacionais também, a fim de dinamizar suas economias e elevar a quantidade de empregos. Soma-se a essas questões políticas o fato de que, com os avanços tecnológicos nos meios de transporte e comunicações, não eram mais tão necessárias assim as aglomerações industriais. E também não era tão necessária mais a proximidade entre a indústria e o mercado consumidor. Por isso, muitas empresas resolvem migrar para regiões interioranas e cidades médias, longe dos problemas estruturais das grandes cidades e também buscando redução dos custos e, por tabela, aumento dos lucros, especialmente com a redução do custo de mão de obra. Entre as principais causas da desconcentração industrial no Brasil, a gente pode citar, primeiro, a política governamental de interiorização do território a partir da segunda metade do século XX. Também podemos falar sobre o aumento da disponibilidade de infraestrutura em transporte e redes
de comunicação em algumas áreas mais afastadas do país. Um outro fator importante também foi o afloramento da guerra fiscal, que gerou uma competição entre os estados brasileiros em busca da atração de indústrias. Também é importante frisar que a oferta de terrenos e construção de áreas industriais e tecnopolos a gente vai fazer um episódio só para eles. Tecnopolos em cidades localizadas em regiões antes não industrializadas. Também não podemos deixar de falar também do aumento na disponibilidade da mão de obra qualificada e barata nas regiões interioranas. E por último, a saturação das condições socioespaciais das áreas densamente industrializadas, com problemas relacionados com a excessiva poluição do ar, trânsito caótico, a atuação sindical, aumento dos custos com mão de obra e etc. Existem, naturalmente, vantagens e desvantagens na concentração industrial no Brasil. De um lado, eleva-se a geração de empregos, serviços e comércios em áreas pouco desenvolvidas economicamente, além de se promover uma maior democratização e investimentos públicos. Mas, por outro lado, perde-se muitos empregos, geram-se muitas desvantagens econômicas nas áreas em que se registra a chamada fuga de indústrias. Historicamente, e ainda nos dias atuais, a região mais industrializada do Brasil é o Sudeste, com destaque especialíssimo para o eixo Rio-São Paulo, além também da região Sul. São justamente essas áreas que mais perdem investimentos atualmente com a guerra fiscal e com a desconcentração industrial, o que leva muita gente, muitos analistas econômicos, a chamar esse processo de desconcentração concentrada. Por quê? Porque são poucas as áreas que efetivamente perdem indústrias. Assim, mesmo que nos últimos anos a atividade industrial no Brasil ela tenha se expandido para outras regiões, não dá para afirmar, por exemplo, que cidades como São Paulo deixaram de se industrializar. Na verdade, o que houve foi uma queda no crescimento do número de empresas no Sudeste brasileiro, mas trata-se de algo ainda muito tímido, e que tende a se intensificar nos próximos tempos. Além disso, a capital paulista é um dos exemplos do processo de modernização produtiva, em que antigas fábricas vão sendo gradualmente substituídas por frentes tecnológicas de serviços. Os exemplos são muitos. Indústrias automobilísticas como a Hyundai, a Mitsubishi, a Volkswagen, Ford, Fiat, que abandonam São Paulo em direção a territórios como Goiás, Paraná e Bahia. A Zaleia e a Grendene, do setor de calçados, que abandonaram o Rio Grande do Sul em direção ao norte. Além de migrarem boa parte dessas e outras indústrias, também se descentraliza a sua produção, dividindo-a em várias unidades espalhadas por diferentes territórios. A desconcentração industrial ela acontece do sul e do sudeste para as demais regiões, especialmente o Nordeste. Mas é importante a gente destacar que não ocorre apenas uma migração interregional de fábricas, mas também uma interiorização, em que o principal efeito é o notável crescimento das chamadas cidades médias. Muitas dessas cidades elas apresentam crescimentos industriais acelerados e processos de urbanização, como, por exemplo, Anápolis, Uberlândia, Anápolis em Goiás, Uberlândia em Minas Gerais, Maringá no Paraná, São José do Rio Preto em São Paulo, Caruaru em Pernambuco e muitas outras. Bem, pessoal, foi um episódio rápido, Eu espero que vocês tenham conseguido entender como vem acontecendo esse processo de desconcentração industrial no Brasil. E, como sempre, aguardo o feedback de vocês, os comentários, e podendo, segue a gente lá, segue a gente nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, Facebook Professor Tom, Instagram Professor Tom, lá no YouTube, porque aí sempre que sai um episódio do Podgel, vocês vão ser notificados. Valeu, pessoal, abraços a todos e até o próximo episódio.